Boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui hoje para mais um evento online da Solidariedade Brasil. Hoje será a nossa terceira live técnica de uma série que devemos ir desenvolvendo. Hoje o nosso tema é Boas Práticas de Outono e Inverno para a Citricultura, Preparo para a Florada. Eu sou Vitor Lacorte, sou engenheiro agrônomo da Solidariedade Brasil. Estarei hoje aqui junto com meu colega, professor e citricultor, Danilo Ricardo Yamani, para discutirmos um pouco sobre o tema. Você que ainda não conhece a Solidariedade Brasil, nós somos uma organização internacional da sociedade civil que atua há mais de 10 anos no Brasil no desenvolvimento de cadeias agropecuárias mais sustentáveis. Atualmente, desenvolvemos projetos de sustentabilidade com diversos parceiros em importantes cadeias produtivas, como algodão, café, cacau, cana-de-açúcar, erva mate, pecuária e laranja. Esse evento ele é parte do projeto Fruto Resiliente, que a Solidariedade Brasil está desenvolvendo com os produtores de laranja, junto a parceiros do setor citrícola. O objetivo do projeto é prover assistência de maneira gratuita a pequenos e médios produtores de laranja para que eles identifiquem e adotem práticas mais sustentáveis. Se você é pequeno produtor na região do Cinturão Citrícola, São Paulo, Minas Gerais, e deseja receber mais informações, basta nos contactar nos números de telefone ou e-mails que aparecem na descrição do vídeo. Se quiser receber nossas informações também por WhatsApp, basta nos enviar uma mensagem que a gente vai colocar você no nosso radar. O evento hoje ele terá a duração de 1 hora, mais ou menos, e a ideia é realizarmos um bate-papo em torno de algumas práticas que, se feitas na época, agora, né, nessa época, podem fazer a diferença para a próxima safra. Para isso, temos aqui a presença do professor Danilo Ricardo Yamani. O professor ele é graduado pela Exalc, ele realizou o mestrado e doutorado dele pela Unesp, e tendo cursado uma parte do doutorado dele no Canadá. Atualmente, ele exerce a profissão de professor universitário nas universidades Uniara, IMESB, Unifafib e FASU. E ele também participou como professor convidado em curso da pós-graduação da Unesp Jabuticabal. Ele, além de tudo, é citricultor e atua como consultor em citros. O Danilo, eu esqueci de alguma coisa ou estou certo? É isso daí, Vitor. Tá. Certinho. Então, professor, obrigado aí de novo por aceitar o convite, tá? Dando início ao nosso evento aqui, eu vou fazer uma apresentação levantando algumas práticas que podem fazer a diferença para o produtor, e o professor ele vai trazer aqui um pouco da sua experiência como citricultor, como professor e como consultor também. Portanto, você que está assistindo a gente, se tiver alguma dúvida, compartilhe com a gente, pode ser pelo chat do YouTube, você que está assistindo pela internet, ou você que está assistindo pelo celular pode mandar uma mensagem para um dos nossos agrônomos também. O telefone nosso está na descrição do vídeo aí. Eu vou compartilhar com Vitor, vocês. Fale, Danilo. eu gostaria só de aproveitar aí a introdução sua e a oportunidade e agradecer o convite e dizer que é uma grande satisfação, tá, poder aí estar participando dessa discussão e tentar contribuir um pouco aí com os citricultores. Tá, ok? Muito obrigado pelo Perfeito. convite. Perfeito, Danilo. Eu que agradeço, assim, e conhecendo você, eu sei que hoje a gente vai falar muita coisa interessante aqui para o produtor. Bom, vou compartilhar minha tela aqui e vou fazer uma apresentação rapidinho. Acho que vocês estão vendo a minha tela aí, né? Você me confirma. Bom, vamos começar então. Nossa ideia hoje, então, é falar de boas práticas de outono e inverno para a citricultura, né? Então, a gente vai levantar aqui alguns pontos que eu considero, e vamos ver um pouco o que o Danilo acha também, que se o produtor se atentar, e talvez essa seja uma das melhores épocas para ele fazer isso, ele pode estar fazendo toda a diferença para a próxima safra dele, tá? A primeira, acho que de todas as atividades, e talvez aqui o pequeno produtor ele dê menos importância ou ele se dedique menos por diversas questões, é a parte de gestão e gerenciamento. Tá? E o que seria realmente a gestão e gerenciamento? Na realidade, a gente entender números e indicadores da nossa propriedade, tá? De certa forma, esses números e indicadores se baseiam e estão dentro, né, dos nossos custos, são números como a nossa produtividade. E, em cima disso, a gente consegue talvez ter o que eu considero um dos números mais importantes para a gente estar avaliando a saúde do nosso negócio, a viabilidade do nosso negócio, que é o custo por caixa. E com esses números em mãos, eu acho que é o momento, principalmente agora também, e o produtor ele tem a capacidade
de estar chegando, sentando e fazendo alguns tipos de análise, e com essas análises está se planejando para a próxima safra, né? Então, aqui o que eu colocaria para vocês, né? Eu acho que a maior dificuldade do produtor é ter esse hábito realmente de estar anotando. Existem alguns que a gente acaba enxergando no campo, muita informação, o produtor, o importante, ele acaba guardando só na cabeça dele, né? Ele acaba não anotando em lugar nenhum. Muitos produtores acabam misturando gastos particulares com gastos da propriedade, né? E praticamente quase ninguém consegue sentar e fazer uma análise em cima desses números. Então aqui eu quero apresentar para vocês só algumas ferramentas para aquele produtor que ainda não faz esse tipo de gestão. Existem produtores que fazem. Produtores que não fazem, tem algumas ferramentas que ele pode usar, que pode estar auxiliando ele. Como cadernos de campo, e no caso a Solidariedade tem um caderno de campo físico desenvolvido para facilitar para o produtor estar anotando esses gastos, é como um guia para ele, um começo. Ele pode também ser um pouco mais avançado, ter uma planilha de números, onde essa planilha de números com custos, ela já faz até alguns cálculos. E agora, nessa era que a gente tem de smartphones, de agricultura, de tecnologia 4.0, existem já muitos aplicativos de gestão que são muito fáceis de usar e que ajudam a gente a fazer algumas análises, tá? Em cima disso, eu queria passar um pouco a palavra para você, Danilo, para você, como um produtor e como um professor, comentar um pouquinho qual que é a sua visão em cima da questão da gestão. Voltei aqui, estava sem o som, Vitor. O seguinte, a gestão, acredito que é um dos pilares mais importantes aí para o planejamento estratégico das propriedades. Né? Hoje nós temos aí no setor de citros altos custos operacionais e fixos. Então, acredito que é muito importante nós termos conhecimento, primeiro, do custo total por hectare. Né? Eu acho que isso é uma informação muito importante. Custo total por hectare, está envolvendo todos os custos operacionais e fixos. Porque a partir desse custo total, né, e você sabendo o valor da sua caixa, né, o preço que você vai comercializar a sua caixa, você consegue determinar a produtividade de nivelamento. Ou seja, a produtividade mínima que você tem que ter no seu pomar para você cobrir os custos. Tá? E de acordo com os estudos aí, Vitor, com várias propriedades no estado de São Paulo, né, nós temos visto que essa produtividade de nivelamento, ou seja, a produtividade mínima para que você consiga cobrir todos os custos, né, o custo total de produção, tem sido ao redor de 1.000 caixas por hectare. Tá? Isso com base aí nos últimos estudos, até analisados pelo pessoal do CPEA. Né? E dentro da nossa realidade, nós também temos observado isso. Mas o desafio aqui é você conseguir ter esse custo seu por hectare. Né? Qual que é o seu custo total? Para isso, obviamente, é necessário um mapeamento, né, de todos os custos, anotação de insumos, né, insumos, operações com diesel, né, todos esses custos variáveis, além também dos custos fixos. Então, essa é a informação talvez mais importante que nós temos que ter, Vitor, que é a produtividade de nivelamento. Né? O produtor tem que estar apto a saber qual que é a produtividade que ele tem que atingir, né, com base ali os custos dele para conseguir rentabilizar a atividade. Tá? E nós temos feito isso, obviamente, utilizando alguns suportes de alguns softwares, né, em que os funcionários eles acabam anotando todas as operações, as horas, hora do trator, né, quantidade de bomba, e assim nós conseguimos mapear e, dessa forma, conhecer um pouco aí, né, do custo por caixa e qual que é o alvo que nós temos que atingir, o planejamento de gastos aí durante toda a safra, de forma que nós possamos ter rentabilidade no negócio. Tá, Vitor? Além disso, Vitor, eu acho que é importante também, né, você ter essa informação talhão por talhão, tá? E não como média geral da propriedade. Porque muitas vezes você tem aquele talhão que está drenando, né, que tem um custo muito alto.
tá? Então, é importante a gente conhecer o custo talhão por talhão, de forma que nós possamos, de repente, aprimorar, né, o manejo naquele determinado talhão, ou talvez aquele talhão já está com uma incidência de doença muito alta e necessita ser erradicado, né? Então, esse mapeamento dos custos é essencial, Vitor. Perfeito. O Danilo, só para entender um pouquinho, essa prática de gestão foi algo que vocês sempre tiveram incorporado na propriedade? Ou foi algo que se demorou para você ter um hábito realmente de fazer? E se você incorporou isso há pouco tempo, ou quando você incorporou, você percebeu rápido os benefícios dessa prática? Como é que foi? Na verdade, Vitor, eu trabalho, né, assim, como produtor numa empresa familiar, né, que está há mais de 30 anos dedicada à cultura dos citros, né, especificamente para a indústria. E, diante de tantas crises, né, na verdade, o meu tio, aí, que atuava mais como gestor, né, ele observou que era fundamental ter o conhecimento dos custos na palma da mão, né, porque senão era muito difícil você ter eficiência na produção, né, você conseguir competitividade. E talvez, né, os produtores que ficaram foram justamente esses que tinham um bom conhecimento de gestão, né, e dos custos para tentar otimizar, né? A gente sabe que a margem hoje na cultura dos sítios é muito apertada, né, Vitor? Então, a adoção foi um tanto quanto trabalhosa, esse sistema de controle de custos, mas nós acredito que colhemos muitos frutos positivos, né, que nos possibilitaram maior sustentabilidade econômica aí na atividade. Perfeito. Por fim, agora, essa atividade já incorporada no dia a dia de vocês, só para entender um pouquinho, o quanto ela demanda de atenção sua, ou o quanto ela consome de tempo seu, é uma quantidade muito grande de tempo ou não? Depois que você se acostuma, era uma atividade fácil de se fazer? É uma atividade relativamente fácil, tá? Os funcionários eles se adequam facilmente, né, em anotar todas as operações. Eles têm algumas fichas, né, na mão que eles anotam, então é muito fácil. Essas fichas vão para o escritório e no escritório essas fichas são lançadas, né, em um software e depois nós gestores conseguimos ter acesso aos relatórios, né, custo por talhão, custo por hectare, né, e conseguir estimar o preço da caixa, né, inclusive estimar essa produtividade de nivelamento, né, ou seja, com base naquele custo total que eu estou tendo e com base no preço da caixa que eu estou comercializando, né, quantas caixas no mínimo eu preciso produzir para pagar aqueles custos, né? Então aí a gente consegue ter um alvo, né, e também ao longo da safra conseguir não extrapolar o orçamento, né? Então, é relativamente simples depois de implantado, Vitor. Legal, Danilo, obrigado, agradeço aí os comentários. Acho que um dos motivos de a gente estar citando um pouco essa atividade, essa questão da gestão, é porque realmente essa época é uma época que talvez ela case com muito dos números que a gente vem colhendo no campo. A gente, às vezes, no começo do ano, ali colheu uma variedade, uma folha murcha, uma super tardia, vem colhendo uma variedade mais precoce, às vezes está se planejando para iniciar uma colheita de outra variedade, e talvez aí a gente comece a receber uma quantidade de números que, se a gente anotar, pode ser que nessa safra a gente não tenha análise perfeita ainda, mas talvez a gente entenda quais os números que a gente deve ficar atento na safra que vem, para ir anotando, para a gente ter realmente esses custos. Então, acho que um pouco da questão de comentar sobre isso era um pouco focado nisso. Não sei se você tem mais algum comentário, senão eu passaria para a próxima pauta já. Agora, por exemplo, Vitor, nós temos a oportunidade de estar analisando esses relatórios, né, e conseguir fazer um planejamento já para a próxima safra, né? E a partir da estimativa de produtividade da próxima safra, aí, a partir de setembro, outubro, né, nós conseguimos ir readequando, né, esse planejamento. Então, o histórico é fundamental e acho que isso é um dos pilares que conferem grande sustentabilidade, inclusive ao pequeno e médio produtor. Não, perfeito. Eu vou compartilhar de novo aqui minha tela para levantar outro ponto aqui que eu acho interessante também.
Então, vamos lá. Bom, saindo um pouco da esfera administrativa, né? Vou passar aqui a apresentação. Saindo um pouco da esfera administrativa, né? A gente entra, acho que, numa parte que o produtor realmente ele investe tempo bastante, né? Que é no pomar. Mas muitas vezes ele deixa, acho que, algumas atividades que têm um belo custo-benefício, deixa de fazer, muito porque ele não consegue enxergar e entender um pouco desses custos-benefícios. Tá? Então, dentro dos tratos culturais desse momento, dessa época, né, outono e inverno, que eu considero importante, né, eu gostaria de elencar aqui a análise de solo, né, que vai dar a base para a gente fazer a calagem e a gessagem, a poda, o monitoramento e controle de algumas pragas específicas e com mais atenção nessa época, né, e a parte de irrigação. Então, vamos lá. Pensando um pouco na análise de solo, né, é uma atividade que eu considero que ela tem um alto custo-benefício. Primeiro porque ela é relativamente barata, perto de outros custos que a gente tem no pomar. Uma pequena propriedade, provavelmente ela não vai ter muitos gradientes diferentes de pomar, enfim, vão ter poucas amostras que ela vai precisar mandar e coletar para ter uma alta representatividade. E aí está, acho que uma palavra das mais importantes, pensando em análise de solo, que o produtor tem que se atentar mesmo, é na questão da representatividade, como coletar essa amostra de forma correta, dividir as áreas homogêneas de forma correta, separar os talhões por idade, por tipo de manejo, enfim. E, por fim, ele está dando atenção, ele entender e ele fazer análise realmente se ele precisa ou não estar fazendo a calagem. E se precisar, claro, você vai saber me corrigir, mas eu acredito que a maioria dos produtores aproveita essa época, né, pré-safra, para estar fazendo essa aplicação. E aí acaba fazendo, às vezes de forma parcelada, enfim, tudo mais. Eu gostaria que você trouxesse um pouquinho da sua visão, como é que é, se é assim, se você utiliza, se você faz esse manejo, e a gente comenta um pouquinho aqui. Ok, Vitor. É o seguinte, né? Eu digo que a calagem é a base de todo o programa de construção da fertilidade do solo, né? Então, todo o programa deve começar a partir de uma análise de solo. Então, em citros, nós buscamos aí entre 15 a 20 amostras por talhão, tá? Esse é um número que nos dá um erro amostral relativamente baixo, de acordo com as pesquisas, tá? Então, amostrado de forma aleatória, obviamente, né? E a partir dessa análise, então, nós verificamos a necessidade da calagem, né? E ou gessagem e, posteriormente, da adubação, tá? Essa amostragem, normalmente, nós coletamos 60 dias após a adubação, tá? Ela pode ser coletada entre a segunda e a terceira adubação, ou mesmo, muitas vezes, eu chego até a coletar após a última parcela, após a terceira parcela da adubação, né? E quanto mais cedo você conseguir, respeitando esses prazos, é mais interessante, tá? Por quê? Porque nós já conseguimos fazer a recomendação de calcário e gesso, tá? Aqui, pessoal, quando a gente pensa em outono, né, inverno, é muito importante nós termos o conhecimento que em março, normalmente ali em março, né, ou mesmo em abril, depende do ano, nós temos na laranjeira um pico de absorção, de demanda nutricional. E esse pico, ele é inclusive maior do que o pico de demanda de nutrientes do início da primavera, tá? Então, Vitor, é muito importante nós conseguirmos, né, deixar a planta muito equilibrada nutricionalmente, tá? Agora, já antes, inclusive, ali ao redor de março, para favorecer o processo de diferenciação floral, tá? Florescimento e pegamento do fruto. Por isso que eu procuro sempre tentar não demorar muito para tirar a análise de solo, de forma que eu consiga recomendar a calagem, a gessagem, já também ali em março, no máximo, tá? Por quê? Justamente para eu conseguir nutrir, porque quando a gente fala em calagem, Vitor, nós estamos pensando em correção do pH, tá certo? Nós estamos pensando em neutralização do alumínio tóxico,
nós estamos pensando no fornecimento de cálcio. E o cálcio é um dos nutrientes mais importantes para a laranjeira. Então, a partir do momento que você consegue, né, aplicar esse calcário e esse gesso agrícola de forma um pouco mais antecipada, você vai estar contribuindo para deixar a planta, né, mais equilibrada nutricionalmente, principalmente em relação ao cálcio. E isso nós temos observado, né, em diversos talhões do estado de São Paulo, que o cálcio tem sido um dos nutrientes mais importantes nos talhões de alta produtividade. Tá? Então, Vitor, eu sugiro nós tirarmos a análise de solo ali no mais tardar em março, se possível, ou até entre a segunda e a terceira adubação, em fevereiro, tá? De forma que nós consigamos aí antecipar essas práticas corretivas. O que acontece se a gente retarda muito? Por exemplo, se a gente for fazer calagem agora, por exemplo. Primeiro, né, você não vai estar fornecendo cálcio naquela época de pico de demanda ali em torno de março, por exemplo. E outra coisa, nós estamos numa época seca. Os calcários que a gente utiliza demora cerca aí de 90 dias para reagir, porque o PRNT é em torno de 70%. Né? Então, você vai chegar muitas vezes ali na época de adubar, esse calcário não reagiu completamente ainda, tá? Porque ele vai ficar no solo, não tem umidade, ele vai somente começar a reagir lá quando der uma chuvinha. Tá bom? Então, essas são as recomendações, tá? que eu sugiro, Vitor. A calagem, a gente busca corrigir a saturação de bases, né? Esse é o método aí mais consolidado, tá? Só que eu tenho também buscado corrigir a 75%, 80% da saturação de bases, tá? Aqui a gente observa a nível de campo que quando a gente corrige 70% da saturação, dificilmente a gente chega, tá? Isso pode muito em função de problemas com relação à especificação de poder de neutralização e reatividade do calcário. Né? Então, tenho trabalhado com níveis um pouco mais elevados e entrado com gesso praticamente anualmente nas laranjeiras, Vitor, tá? Em solos com teor de argila menor do que 40%, tá? Buscando aplicar 1 tonelada por hectare de gesso agrícola anualmente, tá? Pensando principalmente em fornecimento de cálcio, ok? E também neutralização de alumínio tóxico em subsuperfície. Em solos com teor de argila maior do que 40%, né, 1,5 tonelada. Tá? Nós temos visto que apenas o fornecimento de calcário não tem sido suficiente para manter a nutrição de cálcio em teores adequados. Tá? Nós temos utilizado análise foliar para monitorar isso daí, e nós temos observado com um pouco mais de atenção também a saturação de cálcio e magnésio, tá? Lá na CTC do solo. E nós temos procurado manter essa relação, tá? Visto que para cálcio o teor absoluto não é um bom indicador de disponibilidade, nós temos tentado procurar manter essa saturação de cálcio na CTC do solo em torno de 60%, tá? E de magnésio em torno de 15%. Tá ok, Vitor? Esse tem sido as estratégias aí. Perfeito, Danilo. Só uma última dúvida prática em cima dessa questão um pouquinho, né? A gente vê literatura que recomenda-se que faça análise de solo todo ano. O que a gente vê na prática, muitas vezes, é muito produtor deixando para fazer a cada 2 anos, né? Muito porque as recomendações, muda-se pouco os nutrientes do solo, enfim, tem-se um padrão ali. Então, como que você faz? Você acha que é possível fazer a cada 2 anos? Você acha que não? Tem uma perda muito grande se você fizer com esse espaço de tempo? Eu acredito que nós temos que fazer análise anualmente, uma vez por ano. Tá? Por quê? Principalmente nos pomares de alta produtividade, em que a gente utiliza muito nitrogênio, muito adubo nitrogenado, nós temos uma acidificação mais intensa, tá? Desse solo. E aí, muitas vezes, Vitor, o produtor que ele deixa 2 anos ali, né, para fazer análise, muitas vezes ele já tem uma acidificação em profundidade no perfil. E aí, em citros, a gente consegue aplicar o calcário por cobertura apenas, em superfície. E a neutralização desse perfil ele ocorre muito lentamente,
Então, grande parte dos problemas de produtividade de citros, muitas vezes, é a acidificação em profundidade. Quando você aplica todo ano, sempre que necessário, de acordo com a análise, você cria uma frente de alcalinização no perfil, tá? E você não tem esse problema. Nós temos que considerar que calcário tem baixa solubilidade e calcário é pouco móvel, tá? Então, eu prefiro trabalhar com doses homeopáticas, entre aspas, mas de forma mais frequente, tá? Então, dá a recomendação de 1 tonelada por hectare, normalmente eu já faço, eu não espero o outro ano, tá bom? Para você não ter justamente esse problema de acidificação em profundidade que você deve incorrer em dificuldade de corrigir no curto, médio prazo posteriormente. Não, perfeito, Danilo. Eu vou partir para a próxima pauta aqui, que eu acho que também é interessante, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com a gente de novo. Bom, próxima pauta que eu quero comentar um pouquinho aqui é uma atividade que talvez não seja tão comum entre os produtores, né? Mas com o adensamento do plantio, que vem acontecendo já há 15, 20 anos, né? Enfim, ela vem se tornando uma prática que ela acaba sendo necessária em muitos casos, tá? E aí tem 3 tipos de poda que eu queria comentar aqui. Na realidade são 5 tipos de poda no total, mas 3 tipos de poda. Acho que, pensando nos plantios adensados, talvez a mais comum, e você vai poder me confirmar, é a poda de frutificação, né? É uma poda que ela é feita logo após a colheita, né? Então, muita parte dela acaba sendo feita nessa época, um pouquinho, né? Que ela pode, acho que o pessoal fala que ela ajuda a aumentar o equilíbrio da produção, talvez diminuir essa questão, isso você vai poder confirmar também, entre um ano muito produtivo, um ano menos produtivo, né? Ela ajuda a aumentar a qualidade do fruto, né? Porque uma laranja, acho que uma planta que produz demasiadamente fruto, ela produz frutos com menos qualidades, né? Podemos dizer assim, né? E ela também evita o contato entre as copas, né? Que hoje em dia isso acaba diminuindo muito a efetividade do pulverizações, a eficiência das pulverizações, principalmente em pragas que tem se tornado muito problema, que provavelmente a gente vai falar mais para frente, tá? Esse tipo de poda de frutificação, né? Ele pode ser feito poda lateral e poda de topo, né? Eu tenho até duas imagens aí que mostram um pouquinho, né? E aí essa prática pode trazer diversas vantagens, né? Uma é que você vai controlando o tamanho da planta, isso facilita para diversas operações, você melhora a eficiência das suas pulverizações, você aumenta a entrada de luminosidade na planta, então você melhora um pouco a uniformidade de produção dela, né? E, enfim, essa é a poda de frutificação. E aí temos a outra poda que eu queria comentar aqui, que ela é menos feita, a poda de rejuvenescimento, né? É no caso, acho que de plantas que já mais velhas um pouco, que sofreram algum ataque, algum estresse, alguma coisa em que fez uma desfolha muito grande nela, ou no caso de uma leprose, ela está com muita ferida, e o produtor acaba para fazer a planta voltar a produzir, às vezes é uma planta que tinha uma produção boa, é um pomar onde ele não vai fazer erradicação, em pouco tempo ele vai estar eliminando todo o pomar, ele faz essa poda e a planta volta a produzir, né? E por último, a outra é uma poda que o pessoal recomenda que se faça nessa data, né? E é uma poda um pouco mais trabalhosa de se fazer, então acho que muitos produtores não fazem, né? Que é a poda de limpeza de inverno, que consiste em você tirar galhos velhos, secos da planta e dar uma limpada na planta. Né? Danilo, se você pudesse comentar um pouco dessas podas, se você tem experiência com alguma delas, se é interessante estar fazendo a poda, como se faz, eu passo a palavra para você. Está no mudo. Ok, Vitor. Ok. O seguinte, Vitor, né? Em busca dessas produtividades mais elevadas, né? Dessa produtividade de nivelamento que eu comentei, né? Que hoje é em torno de 1.000 carros por hectare, em média, com base nas últimas safras, ao longo dos últimos anos aí, nós passamos na citricultura por um adensamento relativamente intenso. E nos pomares adensados, né, a prática da poda de frutificação acabou sendo aí mandatória, né, para a gente conseguir conduzir os pomares. Tá? E muito se questionava no início que poda poderia reduzir produtividade, né, que teria mais efeitos negativos do que positivos, mas o que nós temos visto
mais efeitos positivos do que negativos, desde que feito corretamente, tá, a operação. Um exemplo, né? Por que eu vejo mais benefícios? Primeiro, você consegue aí, muitas vezes, né, melhorar o balanço entre desenvolvimento vegetativo e reprodutivo. Tá? Essa é uma questão. Segundo, você consegue aumentar a entrada de luz no interior da planta. Né? Então, você tem uma menor área oca de produção. Tá? Terceiro, né? Hoje nós temos um problema muito grande com muitas pragas e doenças. Então, como você bem falou, né, a partir do momento que a gente faz uma poda, a gente facilita, né, a eficiência das pulverizações. Inclusive, reduz custo, porque a gente também faz a poda de topo. Né? Então, todos esses efeitos em conjunto levam aí a mais benefícios que malefícios, no meu ponto de vista. Agora, como que nós podemos fazer uma poda adequada nessa poda de frutificação? Nas variedades precoces, nós temos uma maior facilidade porque a gente consegue colher e podar antes do florescimento, né? Então, nas precoces, a gente colhe e já entra com a poda. Mas como é que é feita essa poda? Nós temos observado, né, inclusive, aprendi muito a poda aí com o pessoal da Farmatac, né, de manter uma angulação em torno de 20 a 22 graus, tá? Angulação lateral em relação à vertical, tá? Então, a gente procura dar essa inclinação de forma que você quase praticamente não mexe na saia da planta e você mantém ali uma inclinação de forma que permita a entrada de luz, né? E chega até, muitas vezes, a saia. Então, você mantém ali a saia produtiva também. Só que é importante nós entrarmos na poda já no início do pomar. Então, muitas vezes, a partir do 4º ano, dependendo do lançamento, a gente já entra porque a poda tem que ser feita de forma leve. Você não pode podar ramos grossos. Tá? A gente fala que ramos até ali, o diâmetro de um lápis é o que a gente corta. Para isso, você não pode deixar fechar muito. Você já tem que começar a levar a condução desse pomar desde cedo. Tá? Dessa forma, você consegue sempre fazer uma poda leve, de forma que esses ramos, né? Porque sempre a produção vai vir nos ramos maduros, né? Naquelas gemas que já estão mais... Né? Então, é importante a gente não cortar muito, tá ok? Para não tirar essas gemas, esses ramos mais maduros. E também, quando a gente corta muito, nós forçamos um vigor vegetativo muito grande e a planta muitas vezes não floresce, ela só vegeta. Tá? Então, essa é a poda lateral. Poda leve, com ramos de até 1 centímetro de diâmetro, tá? E com inclinação aí de 20 a 22 graus. E no topo, a gente procura manter as plantas em torno de 3,5 metros de altura, objetivando principalmente aí maior rendimento na colheita e também maior eficiência nas pulverizações, né? Principalmente aí tem algumas pulverizações que a gente tem que molhar muito bem o topo, terço superior, né? Como a leprose, por exemplo, tá? Então nós conseguimos aumentar, tá ok? Agora, né? Por exemplo, agora a gente está começando a colher as precoces, né? E depois a gente já consegue entrar com a poda, né? Agora, nas culturas de meia estação e tardia, já é um pouco mais desafiador, porque normalmente você vai ter fruto na planta, né? Então, aí vai muito, né, da situação da planta. Eu, particularmente, tenho preferido fazer as podas em variedades meia estação e tardia, quando ela tem frutos de um tamanho já um tanto quanto desenvolvido, porque ela permite uma certa acomodação dos ramos e com a inclinação que você dá, você consegue ir aparando e você acaba não perdendo muito fruto. Tá? Eu não gosto de fazer a poda na época de florescimento, eu prefiro fazer quando não tem flor, né? E quando nós temos uns frutos um pouco mais desenvolvidos, justamente eu tenho percebido que a gente perde menos frutos. E a frequência, Vitor, nós temos feito anualmente, tá? Nesses pomares mais adensados, uma vez por ano nós temos feito essa poda.
tá bom? Agora, em relação às outras podas, né, são podas muito laboriosas, que exigem mão de obra, um custo muito elevado, né? Então, praticamente, não tem sido feita nos pomares, apesar que eu acho que seria muito interessante, tá? Principalmente para leprose, para pinta preta, né? A partir que você tira aqueles ramos, né? Seria bastante interessante, mas economicamente nós não vimos muita viabilidade, tá, tá, Vitor? Perfeito, Danilo. Só relembrando aí o pessoal que está nos assistindo, se vocês forem tendo dúvidas, qualquer coisa, pode mandar no chat, pode mandar também para o telefone dos nossos agrônomos que estão na descrição do vídeo. Fiquem à vontade, tem gente que está coletando a pergunta, faça para a gente e a gente tenta fazer, se for possível, ao vivo aqui, aproveita um pouco da experiência do professor. Danilo, só uma última dúvida na questão de poda. Você já teve que fazer alguma poda mais drástica? Não sei se você já teve que fazer, mas se você já teve. Se você nunca teve, você acha que o cara que nunca fez poda, aquele produtor que não fez, está com as plantas já encostando uma na outra, a poda para ele não seria uma alternativa? Ou tem casos em que é melhor fazer uma poda drástica e dar uma começada do zero ou larga o pomar do jeito que Ô, Vitor, nessa situação, né, nós já tivemos problemas dessa situação também. Muitas vezes é interessante você, infelizmente, fazer uma poda drástica, às vezes vai perder uma safra aí, pelo menos, né? Porque fica praticamente inviável, né? Você tem que ter pelo menos 2,20 m a 2,5 m de vão, né, para você ter viabilidade operacional, né, na parte mecânica, inclusive nas operações de pulverização, né? Então, acho importante. Por quê, Vitor? A partir do momento que você tem plantas muito grandes, primeiro, você perde muita produção porque você tem muito sombreamento, tá certo? A qualidade do seu fruto fica pior. A pulverização, os bicos vão raspando nas plantas, né? Então, você não tem a formação dos cones ali, da intersecção, né, dos cones, então a eficiência de pulverização é muito baixa também. E chega uma hora que você não consegue mais operacionalizar. Então, nessa situação, né, eu acho que vale a pena uma poda drástica. Essas podas são feitas todas de forma mecanizada, né, e depois voltar à condução, mantendo aí as podas mais leves, né, de forma anual, pelo menos, evitando incorrer nesse problema aí, ô Vitor. tá certo, Danilo. Vou passar aqui para a próxima pauta nossa, tá? Então, a gente já falou de poda, já falou de análise de solo, de calagem, falamos da gestão. E agora acho que vamos para uma parte que talvez seja a que o produtor mais dedique tempo, né? E que a gente vem percebendo que muitas pragas, e alguma delas que a gente vai falar aqui, algumas vezes o nosso controle tem patinado um pouco, né? E acho que um pouco do que a gente faz nessa época de outono e inverno, às vezes ajuda a explicar um pouquinho por que a gente está patinando, né? Então, pensando aqui em pragas e doenças, eu vou tocar um pouco no assunto que é como se fosse uma montanha-russa para o produtor. Tem épocas que ele faz melhor, tem épocas que ele deixa isso um pouco, não faz da maneira correta, não dá tanta atenção, que é o monitoramento das pragas, tá? E aí, depois do monitoramento, com as informações, tem o controle. Pensando um pouco nessa época de outono e inverno, quais são as pragas que o produtor ele deve monitorar e ele deve estar atento com muita atenção, que, se possível, ele tem que investir o tempo mesmo, uma vez a cada 15 dias, ir para o campo e estar fazendo a amostragem no número correto, né? A quantidade de visadas e tudo mais. Então, aqui a gente tem o ácaro da leprose, que talvez seja uma das pragas que tem tirado o sono, o custo é altíssimo de controle, os danos, quando você tem realmente problema na área, são muito grandes, cai muito fruto. Tem os ácaros desfolhadores, que eles vêm ganhando, talvez, você vai poder me falar mais, um pouco mais de importância nos últimos anos, na verdade, né? A gente tem visto mais esse problema no campo, o produtor não entendendo direito o que está acontecendo. O furão também, nos últimos anos, pelos levantamentos do Fundecido, tem sido das piores pragas em questão de queda de fruto, né? A mosca das frutas, que em algumas regiões nessa época tem se tornado um problema, pinta preta e gringo, tá? Nesse espaço eu vou abrir para você já comentar um pouquinho da sua experiência dessas pragas e eu vou fazendo perguntas para vocês e a gente vai discorrendo um pouquinho, tá bom, Danilo? Uhum.
Vitor, acho que, né, esse é um dos grandes desafios que nós temos, né, o manejo fitossanitário da cultura dos citros, né, e dentro disso nós não podemos deixar de enfatizar a importância do Fundecitrus, né, gerando informação e treinamento e extensão, né, para os citricultores. Grande parte do manejo que nós fazemos é com base na tecnologia desenvolvida pelo Fundecitrus, né, com todo o suporte técnico aí do pessoal, né? Então, eu acho que nós devemos dar o crédito aí, né, a esse pessoal que tem trabalhado arduamente pela sustentabilidade da nossa citricultura. Bom, diante disso, Vitor, a leprose, né, é um dos grandes problemas que nós temos enfrentado. Nós temos que considerar que hoje os produtos não têm possibilitado um controle muito bom, inclusive o período, né, de controle, o residual, tem sido menor, né, historicamente. Tá? Antes nós conseguíamos um período aí de controle, né, de pelo menos um ano com alguns produtos. Hoje, em torno de 180 dias, muitas vezes nós já temos a reinfestação de ácaro. Né? E nós temos que ter muita atenção agora, né? Não só agora, mas durante todo o ano, né? Mas nós sabemos que na época seca e baixa umidade, né? Nós temos maiores desenvolvimento desses ácaros, né? E a questão importante para a eficiência do manejo do ácaro da leprose começa com um bom monitoramento, né? Infelizmente, é uma praga que apresenta, a princípio, uma distribuição mais agregada, né? Então, daí a importância de a gente amostrar 2% das plantas, em torno de 2% das plantas do talhão, né? De 3 a 5 frutos ou ramos por planta, tá? Então, obviamente, é uma inspeção um pouco mais laboriosa, né? Mas que vai permitir aí que o produtor entre, né, controlando com menores taxas aí de infestação de acro no talhão, tá? Diante disso, né, é muito importante também a tecnologia de aplicação. Nós temos visto na região norte do estado que volumes mais baixos, em torno de 100 ml por metro cúbico, não têm possibilitado bom controle. Tá? Nós temos temperaturas mais altas, nós temos umidade relativa mais baixa. Então, muitas vezes, nós temos procurado fazer essas pulverizações à noite, ok? E temos obtido, né, maior eficiência aí, utilizando volumes em torno de 130 a 150 ml por metro cúbico, tá? Na região norte do estado. Né? E devemos considerar que tecnologia de aplicação, você trabalhar com velocidade baixa, né? Nós procuramos pulverizar com velocidade em torno de 1,5 a 2 km por hora, tá? Um espectro de gota fina entre 100 a 200 micra para possibilitar uma boa penetração, o alvo nosso é interno, tá? E também, né, é muito importante aí a gente testar o nível de cobertura interno, no ponteiro, né, na saída e entrada da planta, no centro da planta, nós temos aqueles papéis hidrossensíveis que possibilitam a gente aí avaliar, né, a eficiência da nossa cobertura, que deve ser aí no interior da planta maior do que 40%. Né? E outro fator importante é a questão da gente estar alterando, rotacionando o grupo químico. Nós temos 3 grupos químicos hoje praticamente mais utilizados para o controle da leprose. É sempre importante a gente tentar trabalhar com a rotação. Né? E nós temos resultados também que mostram problemas de mistura de tanque, tá? Principalmente com o Envidor, a marca comercial, né? Spirodiclofeno, tá? Tem várias marcas comerciais, né? E também com o cimetofém, né? Nós temos alguns problemas também de mistura de tanque, tá? Então nós devemos ficar atentos também com as misturas de tanque com inseticida, tá bom? Então, o Vitor, basicamente é isso, tá? Nós temos nas áreas mais problemáticas aí, inclusive nós temos entrado com controle preventivo, tá? O que significa isso? Nós aproveitamos após a colheita, né? Nós fazemos a poda e entramos com pulverização nesse momento,
tá? É um momento que você não tem fruto, então você tirou grande parte da população de ácaros pela colheita, você abriu a planta com a poda, então você tem uma boa eficiência de cobertura, né? Você já começa ali a próxima florada com uma população muito baixa. Então, nos talhões que a gente tem muito histórico de problema e que está pelo menos a 180 dias sem pulverização, após a colheita e após a poda, a gente entra com essa pulverização preventiva. Isso para leprose, tá, Vitor? Perfeito, o Danilo. Puxando um pouco o gancho da leprose na parte do monitoramento, né, que tem esse monitoramento mais preciso, que a gente precisa estar no talhão, realmente olhando os frutos e tudo mais. Tem outra praga que tira um pouco o sono do pessoal, mas que o monitoramento é um pouquinho mais fácil, né, que é o furão. Você poderia comentar um pouquinho dela para a gente? Se você faz o monitoramento com feromônio, como é que você faz aí na sua propriedade? Uhum. Sim, o furão, né, nós aprendemos muito apanhando aí nos últimos anos, e o que nós temos visto é a importância do monitoramento do adulto, da mariposa, né? Antigamente tinha muitos produtores que mostravam frutos atacados, mas aí muitas vezes é muito tarde, né? Então nós temos que procurar iniciar o controle pelo monitoramento da mariposa, porque isso nos possibilita entrar ali no estágio em que a população é menor. Tá? Para isso, nós temos o ferocitos furão, que é uma armadilha, né, adesiva com uma pastilha de feromônio que atrai o macho, né? E nós utilizamos aí em torno de uma armadilha a cada 10 hectares, né? E com base no monitoramento, nós efetuamos o controle, tá? E aí, o que eu tenho visto é o seguinte: primeiro, é importante a gente fazer pulverizações noturnas a partir das 17 horas, porque é a época que a mariposa, é o horário que ela está fazendo acasalamento, fazendo a revoada, então ela fica mais suscetível ao contato com o inseticida, né? E outra coisa que também tenho visto que é importante é a gente entrar com níveis de controle baixo, tá? O que eu tenho observado é que os níveis utilizados antigamente, eles não têm funcionado muito bem, tá? Aqueles níveis que até 5 por semana não controla, né? De 5 a 8, só se repetir por 2 semanas controla, e acima de 9 mariposas por armadilha, né? Você faz o controle imediato. Por experiência própria, a gente tem várias armadilhas respeitando os 10 hectares e esses níveis de controle para as condições do norte do estado de São Paulo, né, isso obviamente pode variar de regiões para regiões, mas acredito que em São Paulo, no norte, nós temos temperaturas altas, né, e favorece talvez encurta o ciclo, nós temos trabalhado com níveis de controle mais baixos, tá? E isso, mesmo assim, tem anos que é difícil de controlar. A gente entra com inseticida, entra muitas vezes com com biológico ou com fisiológico junto, né, para tentar quebrar o ciclo, tentar pegar lagarta também, tá? E a estratégia é essa: entrar cedo, pulverização noturna, tem que usar volumes mais elevados também, porque a gente tem que molhar bem o interior da planta, então tenho feito com 75 ml por metro cúbico, tá? Em ocasiões de elevada pressão, aplicação semanal para você conseguir quebrar o ciclo, tá bom? Sempre misturando um inseticida de contato, normalmente um piretroide, né, com algum produto biológico ou fisiológico, tá? Ou algum regulador de crescimento, tá ok? Não, perfeito, Danilo. E a gente escuta as recomendações, às vezes, que o monitoramento ele deve ser feito só em talhões que estão tendo mudança de coloração do fruto, etc. Você que já está esperto com essa praga, já, como que você faz? Você faz dessa maneira mesmo? Ou você monitora, a partir do momento que tem fruto, monitora a propriedade inteira, apareceu num ponto, você aplica a propriedade inteira, como é que você faz? Ô, Vitor, eu tenho começado a mostrar, colocar as armadilhas muito mais cedo, tá? Porque aqui esse é o segredo do negócio. Você ali chegar em novembro, dezembro, final de novembro, dezembro, já está com a armadilha no campo e tentando, desde então, manter a população baixa, tá? Por quê? O que nós observamos é que o furão, quando está em população alta, ele ataca, inclusive, frutos verdes, tá? E se você perder o controle, se você deixar a população aumentar muito, aí a gente sabe o grande potencial de oviposição, né, que a mariposa tem,
para você quebrar o ciclo é muito difícil, é muito complicado. Tá? Então, monitoramento cedo, eu diria ali que a partir de final de novembro, dezembro, tá? E a partir daí já começar a fazer o controle em cima da monitoramento das armadilhas. Não, perfeito, Danilo. Assim, das pragas e doenças, acho que mais uma que eu queria comentar da importância, né? Acho que o pessoal cansa um pouco de ouvir a gente falar dela, já se falou muito mais, hoje em dia já se fala um pouco menos, e a gente percebe que muita gente no campo tem tentado conviver de maneira mais harmoniosa com ela e tenta não monitorar tão bem mais a doença, que é o caso do green, né? A gente vê muitas propriedades onde já tem talhões mais velhos, em que as pessoas não erradicam as plantas, mas que também não fazem o monitoramento da doença. E acabam aí, às vezes, não fazendo monitoramento da doença em talhões mais novos também. Alguns produtores que olham porque ainda estão fazendo a substituição, mas é uma das práticas que eu considero muito importante, principalmente o produtor que ele quer continuar produzindo na propriedade, que ele tenha vontade de plantar mais para frente. E eu queria perguntar para você, como é que você faz aí? Você faz o monitoramento do green em todos os talhões, todos os anos, em todas as plantas? Como é que é feito? Bom, nós temos feito o monitoramento, né, com armadilhas amarelas nas bordas. Então, isso permite, muitas vezes, a gente detectar, né, o aumento populacional. Né? Nós acompanhamos também os alertas fitossanitários do Fundecitos, então a gente tenta fazer as aplicações conjuntas, acho que isso é muito importante. Tá? E, no campo, nós procuramos fazer a inspeção aí, pelo menos uma vez por ano, talvez não, certamente não é o ideal, né? Mas nós procuramos concentrar a inspeção nessa época de inverno, né? Outono e inverno, principalmente ali em torno de junho, em que os sintomas são mais evidentes para a identificação do greening e posterior erradicação dessas plantas, tá? E o mais importante aí que eu vejo do greening, né? Nós observamos, inclusive nas nossas propriedades, o seguinte, que mesmo com manejo intensivo do psilídeo por meio de inseticidas, né, por meio de aplicações quinzenais ou até com prazos de semanais, né, nas armadilhas de borda, muitas vezes a gente detecta psilídeo. Né? E nós sabemos que propriedades médias e pequenas, né, toda propriedade é como se tivesse o efeito de borda. Né? Nós sabemos que a borda chega a 100 metros, né, até 200 metros aí de comprimento. Então, para os médios e pequenos produtores, né, muitas vezes os psilídeos que vêm das áreas externas são o principal problema. Tá? E nós não conseguimos segurar essa infecção que vem de fora, muitas vezes. Daí, nessa situação, mesmo você tendo erradicação das plantas doentes, mesmo você tendo um controle intensivo do psilídeo, você não consegue ter alta eficiência no controle do greening. Daí que veio o trabalho do Fundecitos, né, com o manejo regional. Então, nós procuramos, né, respeitar os alertas de pulverização, fazendo essa aplicação conjunta, então você possibilita a redução, né, do psilídeo numa escala regional, tá? E essas migrações externas tendem a diminuir. E um outro programa que o Fundecitos também tem liderado, que é o manejo de áreas externas, né? Você erradicar os hospedeiros aí, tanto da bactéria como do psilídeo, né? Pomares abandonados, chácaras, né? Isso também tem sido muito importante. E essa parceria com o Fundecitos nos possibilitou, inclusive, observar redução dos psilídeos nas armadilhas. Tá? Então, muitas vezes a gente estava travando uma luta interna, sendo que o mais importante é esse manejo regional e manejo de áreas externas, principalmente para o pequeno e médio produtor, né, que grande parte das infecções são externas. Danilo, perfeito. Olha, eu vou te falar que tá tão interessante os assuntos aqui que realmente passa voando o tempo, né? Surgiram-se algumas perguntas aqui enquanto a gente estava falando, e eu acho que eu vou aproveitar esse espacinho que a gente tem um pouquinho final aqui para fazer essas perguntas para você, tudo bem? Então, temos aqui uma pergunta do Tony Florian, tá? Ele quer saber
quais épocas que você faz a gessagem e a calagem, e se existe uma sequência que dê maior resultado, tá? E eu Uhum. tenho uma outra pergunta que talvez tenha um pouco a ver também com a questão da parte de análise de solo, de correção de solo, é da Thaís Nunes também, né? Que ela gostaria que você falasse um pouco sobre o uso de óxidos na citricultura, se você já ouviu falar, e quais são suas vantagens em relação ao uso do calcário e do gesso. Uhum. Perfeito. Bom, primeiro, boa noite ao amigo Tony, né? Nosso conhecido aí. E o seguinte, Tony, em relação à aplicação de corretivos, como, por exemplo, o calcário e o gesso, né, eu tenho procurado aplicá-los de forma antecipada, de forma a atender aquele pico de demanda em março e, assim, né, fazer com que a minha planta entre no outono, ali no período de repouso, né, já, entre aspas, cheia de cálcio, né, cheia de magnésio, tá bom? E, para isso, eu tenho antecipado o gesso eu tenho feito em fevereiro, tá bom? Como eu falei, eu tenho aplicado anualmente 1 tonelada por hectare, tá? Nos solos mais arenosos e 1,5 tonelada nos solos mais argilosos, tá ok? E, às vezes, eu monitoro só a questão de potássio, se não está tendo problema de lixiviação de potássio, mas, via de regra, eu não tenho observado problema aí com essas doses, tá? E a calagem, idealmente, eu penso que deveria ser feito em março, no máximo em abril. Se pudesse fazer em março, seria melhor. Às vezes fica um pouco apertado por causa da adubação, né? Mas eu não deixaria extrapolar muito, tá? Agora, eu não me preocupo tanto com a questão, né, de aplica calcário ou aplica gesso primeiro. Né? Porque senão eu acabo perdendo o timing. Como eu já sei que eu vou aplicar 1 tonelada, né, de gesso, 1,5 tonelada, eu já aplico antes, muitas vezes até da análise de solo. Tá? Vou monitorando depois, obviamente. Né? Agora, teoricamente, seria melhor você aplicar o calcário primeiro. Né? Porque com o calcário, teoricamente, você aumenta, né, as cargas negativas do solo, as cargas dependentes de pH, você aumentaria a absorção de potássio, né, e magnésio, e talvez diminuiria potenciais lixiviações aí desses nutrientes. Tá? Mas o que eu tenho observado, isso nós percebemos, tá? Uma coisa que eu tenho batido bastante é que cálcio é fundamental para a laranja. Né? Foi o nutriente que mais diferenciou nas nossas análises discriminantes, envolvendo 500, na verdade, 700 e mais de 700 talhões do estado de São Paulo. Né? Nós utilizamos para o desenvolvimento do software CND Citrus, que o cálcio foi o principal nutriente que diferenciava os pomares de alta e de baixa e média produtividade. Tá? Então, o gesso vem aí, um cálcio mais solúvel, né? Um cálcio mais absorvido pela planta e possibilitando aí, consequentemente, um bom florescimento, um bom pegamento, tá? E potenciais de produtividade mais elevados. Tá ok? E em relação ao óxido aí, que foi perguntado também, o que acontece, né? Eu vejo o seguinte, quando a gente tem os óxidos, né, cálcio e magnésio, são substâncias de elevada solubilidade, tá? Então, eu vejo assim que tem um potencial interessante para a utilização como fonte de cálcio, como fonte de magnésio, mas talvez não como corretivo de acidez, tá? Por quê? Porque essas substâncias muito solúveis, elas reagem rapidamente, porém elas têm um baixo residual, tá? Então, você pode ter acidificação ao longo das adubações nitrogenadas ali e prejudicar a absorção de outros nutrientes. Tá? Eu vejo assim que os óxidos eles poderiam entrar, talvez, né, mais pensando no equilíbrio de cálcio e magnésio, tá? Tanto nos teores como nas relações com base na concentração em relação ao CTC do solo. Tá? Então, eu vejo isso, tá? Porque, da mesma forma que o cálcio, né, o magnésio nós sempre temos tentado manter acima de 9 milimol de carga por decímetro cúbico, né? Ou ali, dando uma olhada, em torno de 15% da CTC do solo também, né? Relação de cálcio e magnésio de 4:1 aí, tá? Então, eu pensaria mais no óxidos aí para tentar dar uma balanceada no cálcio e magnésio.
tá? E não como corretivo de acidez, tá bom? Show de bola, Danilão. Por último aqui, uma última pergunta de um amigo nosso, inclusive já participou de uma live com a gente, um produtor que é lá do Rio Grande do Sul, seu Ivan Streit. Ele pergunta se as podas que a gente comentou aqui, elas poderiam ser feitas da mesma forma em tangerina. Tá? E se você quiser, logo depois dessa pergunta também, já entrar nos seus considerações finais também, a gente vai encerrando aqui. Uhum. Então, eu não tenho particularmente experiência com tangerina, né? Eu tenho trabalhado somente com laranja, então, Vitor, não teria essa experiência prática para compartilhar em relação à tangerina. Mas nós podemos buscar informação aí, né, com alguém que tenha trabalhado efetivamente, tá? E tentar agregar aí para o produtor. Não, perfeito. Fica aqui o nosso compromisso com ele também, seu Ivan, fique tranquilo que a gente vai atrás também, vamos tentar responder essa pergunta para você. Danilo, eu queria agradecer você de novo, na verdade, pelo tempo, pela aula que você deu aqui para a gente, né? Talvez a gente tivesse mais coisa para falar aqui, mas acho que terão outras oportunidades também que a gente vai poder falar com as coisas. A gente falou de muitas coisas não tão detalhadamente, mas assim, é para dar um alerta mesmo para o produtor. Acredito que tudo aquilo que ele precisar de ajuda, né? Que ele tiver dúvida, que ele se interessou e quiser saber mais, ele pode entrar em contato com a gente para estar perguntando, para estar tentando entender, para analisar uma viabilidade disso, desse sistema na propriedade dele, tá? Se Uhum. você quiser fazer alguns comentários aí sobre o que você acha também. Uhum. Tá, pessoal, assim, o recado que eu queria deixar para vocês, né, é que nós, de certa forma, abrangemos de forma geral, mas os principais, talvez, pilares, né? Primeiro, pessoal, nós temos que ter viabilidade econômica no negócio, né? Então, nós temos que ter um bom controle, uma gestão dos nossos custos, né? Conhecer o nosso custo por caixa, nosso custo total por hectare, né? Quanto de laranja que eu preciso produzir para ter viabilidade no meu negócio? Os dados têm mostrado que é em torno de 1.000 caixas por hectare. Obviamente, modifica de situação para situação, mas é um número aí a se pensar, tá? E quando a gente se preocupa em produtividade, em custo, aí tem que ter eficiência, pessoal. E quem tem custo alto em laranja é adubo, tá bom? E tratamento fitossanitário. Então, nós temos que utilizar adubo corretivo de forma muito eficiente, tá? Nós daríamos uma palestra aqui só de uso eficiente de fertilizantes, né? E também, pessoal, no tratamento fitossanitário, nós temos que ser muito eficiente, tá? Nós temos hoje várias ferramentas. Para a nutrição, né, procurem lá, coloquem no Google CND Citrus, tá? Um software que nós desenvolvemos e que permite você detectar os principais desbalanços nutricionais do seu pomar de laranja. Tá? Na questão de controle fitossanitário, pessoal, usem e abusem do Fundecitro. Né? Eles têm ferramenta, o SPIF é uma ferramenta que permite a você regular o seu equipamento, né? Para que você use o menor volume de calda com o máximo de eficiência. Nós fizemos isso para todos os equipamentos nossos. Nós cubicamos todos os talhões. Né? Isso gerou uma economia de produto, de água, né? Uma maior eficiência operacional. Tá? Então, a gente tem que atuar primeiramente nos gargalos. Tá? Nós temos lá o SPIF, né, no Fundecitos, que é um software que vai possibilitar vocês adequarem a máquina, os volumes. Né? Tem um sistema de gestão fitossanitária também lá, para vocês terem um histórico e entenderem um pouco melhor. Né? Nós temos que ter eficiência, pessoal. Uma coisa é certa, né? A citricultura não aceita mais amadores. Tá? Quem não tiver eficiência técnica, isso o próprio CPEA mostra, quem investe adequadamente em tecnologia é quem está ficando no negócio. Tá? Então, nós temos que sempre ter cada vez mais, né, uma gestão técnica buscando alta produtividade, né, produzir mais com menos recursos. Acho que essa seria talvez a mensagem aí, ô Vitor, aos produtores aí.
Não, perfeito, Danilo. Eu acho que é justamente isso, na verdade, a eficiência, acho que é a palavra, e vamos, quem precisar de ajuda, pode contar com a gente e vamos tentar fazer realmente com que todo mundo tenha condição de produzir e que tenha acesso a essas tecnologias que você deixou bem claro são importantíssimas para a viabilidade do negócio, né? Então, para você que nos assistiu aqui, esse vídeo, se você não conseguiu assistir completo, ele está no nosso site. Temos outros vídeos no nosso canal, no nosso site não, no nosso canal do YouTube. Temos outros vídeos que você pode assistir sobre outras práticas. Esse vídeo vai ficar online para você assistir a hora que você quiser também, tá? E eu gostaria de reforçar o convite para você que está assistindo, que se interessou, que venha conhecer um pouco do Projeto Fruto Resiliente, projeto onde a gente vai ajudar o produtor a identificar quais boas práticas é possível implementar na propriedade dele e vai tentar dar todo o suporte para que ele implemente isso, tá? Então entre em contato com a gente, marque uma visita, pode mandar mensagem, pode ligar, que a gente vai atrás de você, tá? Fique de olho na divulgação nos nossos próximos eventos, tá? Professor Danilo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Tivemos aqui hoje uma verdadeira aula, né, de citricultura. E é sempre um prazer, uma satisfação muito grande poder participar de discussões com esse nível altíssimo, tá? Fica aqui meu agradecimento em nome de todos os parceiros nossos do Projeto Fruto Resiliente e toda a equipe da Solidariedade. Eu também queria agradecer aqui, fazer um agradecimento especial para a equipe de comunicação da Solidariedade, que dá todo o suporte para a gente e que tem ajudado a gente, principalmente nessa época de eventos online, né, a fazer eventos com essa qualidade, tá? Então, meu muito obrigado por todo o suporte e dedicação de vocês. E meu muito obrigado também para quem assistiu, para pessoas que participaram, para quem estava aqui com a gente. E até uma próxima aí a gente se fala, tá bom? Um abraço para todo mundo. Danilão, muito obrigado, um abraço. Obrigado, Vitor. Parabéns pela iniciativa aí. Foi um prazer. Grande Prazer foi abraço. meu.